Chá dos 5. Um programa com diferentes infusões de opinião sobre a atualidade. Olhares cruzados sobre o estado da nação. Chá dos 5. Com Bruno Ribeiro, Diana Ferreira, Isabel Monteiro, Luís Guimarães e Miguel Santos, aos sábados, às 6 da tarde, no RCP. Chá dos 5. Servido ao domicílio, em 91.8 e em radioclube-penafiel.pt. Boa tarde. Este é o Chá dos 5, um programa para discorrermos sobre diferentes infusões, prepararmos diferentes ervas para tomarmos chá, darmos, vendermos, estimularmos, darmos a provar. E contamos com Bruno Ribeiro, um estudante de Teologia, que sente-se designado para a vida sacerdotal. Diana Ferreira, finalista do curso de Direito, ligada também à moda e tudo o que é atual dentro dessa matéria. Isabel Monteiro, estudante na Escola Secundária de Penafiel, abragonense de coração, é a mais jovem do grupo. E Miguel Santos, engenheiro civil, o mais velho, o mais conservador, provavelmente dos com mais convicções relativamente a isto. E por último, Luís Guimarães, estudante de Medicina. Hoje há chá dos 5, não vai ser às 5, e hoje, num dia tão frio, será às 6. Há que definir também, lá está, os chás que queremos dar, queremos tomar. O primeiro chá, e porque nada mais que atual que falar sobre a coadoção, ou se calhar, como muita gente tenta trocar sobre a adoção, eu propunha um chá de hortelã. Parece o João? Bota aí, certo? O chá de hortelã tem muitas funções. Dizem que dá para ajudar a emagrecer, no tratamento de tóxicos resfriados muito próprios, até se calhar desta época. Mas eu diria que relativamente até a esta matéria, provavelmente a melhor propriedade deste chá é que ajuda a combater alguns vírus e bactérias e, portanto, quando falamos em referendistas ao extremo e até alguns anti-homossexuais, era interessante. Antes de se calhar falarmos da coadoção, se calhar é interessante esclarecermos as grandes diferenças entre a coadoção e a adoção por casais homossexuais. Diana, como estudante de Direito, queres fazer essa separação? Bem, em Portugal a nossa lei prevê 3 tipos de adoções: a adoção plena, a adoção restrita e a adoção internacional. Julgo que neste caso será melhor definirmos então o que é a adoção plena e o que é a adoção restrita. Na adoção plena, a criança adotada perde qualquer ligação com a família de sangue, ou seja, com a família biológica, e torna-se um verdadeiro filho do adotante. Perde os apelidos da origem e ganha os nomes ou os apelidos da família que os adota. Na adoção restrita, a criança mantém os direitos e deveres em relação à sua família biológica. A criança pode receber apelidos das pessoas que o adotam, no entanto, terá que manter um ou mais apelidos da família natural. Eu julgo que também, se calhar, seria bom falarmos um bocadinho do que é a coadoção, porque muita gente tende a confundir, como já mencionaste, e eu julgo que a melhor maneira de definirmos a coadoção é dizermos que consiste em estender um vínculo de parentalidade de uns elementos do casal, quer seja o pai ou a mãe biológica, Sim, ou mesmo o adotante, ao cônjuge que ainda não possui uma relação legal com a criança. Em termos práticos, então, para ser efetivamente prático relativamente à coadoção e à adoção. Portanto, na coadoção temos, por exemplo, e é sempre bom os exemplos, acho eu, temos um casal heterossexual que tem um filho e um deles viúva, e o que fica viúvo decide casar-se novamente com alguém do mesmo sexo. E, portanto, estamos a falar de coadoção, que lá está essa pessoa, o cônjuge que casa, que não é progenitor direto da criança, passa a poder... A ser adotante. Ser adotante, criança. Sim. E, portanto, eu percebi logo isto, e é por isso que o chá de hortelã é o melhor chá para esta, acho eu. Sobretudo porque melhora o hálito, acho eu. E se calhar, muitas destas questões que foram levantadas na Assembleia da República, nomeadamente, tentou-se sempre confundir toda a gente, que é a coadoção é estritamente o que é. E não, e aqui, mais uma vez, tenta-se... dá-me a ideia
que é um passo importante para um dia, se calhar, chegarmos à adoção. Relativamente aos mais conservadores, a vossa opinião é fundamental. Querem partilhar? O que é que vocês acham, efetivamente, sobre a coadoção e sobre a adoção? Os casais homossexuais não serão bons pais? Ou boas mães? Não é essa a questão de serem bons pais ou boas mães. Nós temos que partir de um princípio. O que é basilar na sociedade em que vivemos? O que é base na sociedade é a família. E o que é que se pode entender como família? O que se pode entender como família, porque, de um ponto de vista cultural, é constituída por dois cônjuges de sexos diferentes em vista à procriação. Porquê dois sexos diferentes? Isso parece-me óbvio, não é? Sim, porque tem que ver com o facto de garantirem a sustentabilidade da espécie humana. Mas então o objetivo do casamento é procriar? Não é unicamente procriar. Não é unicamente procriar. Mas também é procriar. Por isso é que é... Aliás, e nós vimos isto na base de uma família, nós percebemos que... Ou melhor... O que é que nós podemos tirar daí? Quando existe uma família, há um crescimento da criança. Ou seja, a família serve para potenciar o melhor crescimento da criança. E é esta a questão que se coloca aqui com a coadoção. Mas então dois pais ou duas mães não vão potenciar tão bem a criança? Podem não potenciar. Por um estudo muito simples. Nós, se formos ver a questão da psicologia, quando se fala da questão do complexo de Édipo, cujo autor do estudo é Freud, ele relata-nos precisamente o seguinte, que há diversos estádios que as crianças passam de evolução. e faz-nos remeter para uma parte que penso que é pela volta dos 3 a 6 anos, em que há desvinculação, em que a criança começa o processo de desvinculação. Mas não tem que ser diretamente com os pais. Espera. Em que começa um período de desvinculação da própria criança. Porque a criança tem vínculos. Porque quando nós nascemos, o que é que acontece? Nós estamos dependentes funcionalmente dos nossos pais. E segundo o estudo dele, o que vai criar ali é uma relação entre o pai e o filho, em que o filho percebe precisamente isso e se vai vincular à própria questão, aos próprios pais. E daí surge a questão da possibilidade da homossexualidade, que é quando o próprio filho não se consegue desvincular da figura do pai que é o mesmo sexo. Por exemplo, isto no caso dos rapazes. No caso das raparigas, acontece precisamente com a mãe. E é sobretudo aí que eu acho que nós devíamos partir, porque o que vai potenciar, na minha mais modesta opinião, o que vai potenciar é que a criança poderá não ter um crescimento perfeito a partir daí. E esse é que é o grande problema. Portanto, a homossexualidade é uma imperfeição. Não, é um desvio. É um desvio na sexualidade humana. Não é imperfeição, nós não podemos pôr imperfeição. Eu concordo que todas as crianças devem crescer com pai e mãe. Mas uma questão agora é, e se uma criança ficar órfã? Obrigamos o progenitor a casar ou tiramos-lhe a criança? Não obrigamos, porque à partida a criança, quando isso acontece, ela não perde a ideia do progenitor que teve. Ela não perde a ideia. Se tiver um mês, 2 meses, uma criança com 2 meses, tem sempre aquela afetividade que vem. Mas é possível adotar singularmente. Pois, exatamente. Isso está regulamentado. Portanto... Aliás, essa é uma outra questão. É uma outra questão que eu também coloco em interrogações, que são as famílias monoparentais. E outra questão também... Eu coloco aí a mesma reserva em relação à questão da adoção homossexual. Outra questão que também podemos levantar, então, é a inseminação artificial, que em Portugal é proibida, mas noutros países não é? A criança crescerá, então, também só com a mãe. Mas a tal questão da inseminação artificial também podem-se levantar daí várias questões. É porque é que o progenitor o faz. Porquê é que o faz? Porquê é que acontece? Porque isso aí também descoloca outras questões. Eu penso que grande parte até dessa questão da inseminação artificial acontece em casais que não podem ter filhos. Exatamente. E aí ou então... há que colocar uma reserva. E não só. Eu penso que a posição da Igreja é esta, que é lícito que eu quero fazer agora. Tem que se ver as condições e o que é que isso acarreta para a própria vida da criança. Porque estudos com embriões, vamos ter cuidado. Miguel, tu tomas este chá ou dás a alguém? Recomendas hortelã a alguém?
Eu vejo com muita dificuldade a coadoção, e sobretudo porque uma pessoa é sempre filha de um pai e de uma mãe. Portanto, isso é inquestionável, e só dessa forma é que a pessoa se constitui. Portanto, para já vejo com alguma dificuldade como é que algum pai ou alguma mãe pode abdicar da responsabilidade do que é ter um filho, não é? Porque um casal, entre aspas, homossexual nunca teve esse filho, não é? Portanto, um dos dois pode ser efetivamente pai ou mãe, mas só um. Portanto, e há sempre um pai ou uma mãe que está de fora, não é? Portanto, vejo sempre com alguma dificuldade essa desresponsabilização que esse pai ou essa mãe teve para com esse filho. E a partir daí custa-me ver isso, porque francamente não concordo. Sabem, em termos mais científicos e, aliás, se calhar psicológicos, eu ouvi no outro dia um médico pediatra que falava em uma data de estudos que existiam, até umas boas centenas de estudos que já tinham sido feitos na América, e falava relativamente ao desenvolvimento, isto puxando ao desenvolvimento que falávamos há bocado, e dizia que todos esses estudos, assim de uma maneira redonda, concluíam que as crianças tinham absolutamente o mesmo desenvolvimento. E depois dizia uma coisa engraçada também, que é: existem de facto dois polos interessantes dentro da psicologia, que é o pai e a mãe, para se desenvolver. Mas falamos muitas vezes num polo adrenalínico, portanto um polo que estimula, e à partida deve ser o pai, que estimula, que é o sinal da força e tudo mais, e depois um polo mais endorfínico, que é mais o do carinho e tudo mais. E portanto, à partida, a adrenalina e a endorfina estariam distintas ao pai e à mãe. Mas nós esquecemos, por exemplo, que quando um pai dá mimo a uma criança para adormecer e a embala, está a ser a mãe. E quando a mãe está a pegar na criança para levá-la, vamos jogar futebol, uma coisa assim, está a ser o pai. E isto não pode acontecer entre duas mães e dois pais. Eu acho que nunca se viu tanto a multidisciplinaridade no comportamento como se vê agora, não é? Temos homens a fazer coisas que as mulheres fazem e mulheres a fazer coisas que os homens fazem ou faziam. Porque não pomos também esta questão? Porque não uma criança ser adotada por 3 pessoas? Ou por 4? Porquê 2? Porque eu tenho ideia porque não está regulamentada a poligamia em Portugal. Não estamos a falar disso, mas estamos a falar de adoção. Então porquê não 2, 3, 4, 5 pessoas querer adotar uma criança? Porquê 2? Porquê o número 2? Se calhar não é por acaso. Não, tem a ver com... Porque se calhar esse 2 nasce da diferença. Uma família. É a cultura, embora não a cultura possam, de família cá. É? E o que é família? Eles reúnem. O conceito de família está a mudar. Desde que foi aprovado o casamento homossexual, o conceito de família tem mudado. E claro... Espera aí, mas como é que muda? O problema que nós colocamos aqui, se calhar o Miguel também coloca, é como é que, ou quem é que tem moralidade para alterar o conceito do valor família? Precisamente. Por exemplo, o que mudou foi o conceito legal. Pois, porque não é? eu pelo menos penso assim, é que ao Estado acho que não compete mudar a questão, no que quer que seja, quanto ao âmbito dos valores e da moralidade, quanto à sociedade, quanto à cultura. Aliás, mas também o próprio Estado faz parte da cultura, para além da religião, etc. E por isso é que eu questiono. O Estado tem alguma moralidade para tentar mudar o conceito dos valores de família? Porque o que está aqui, eu penso que isso está a acontecer. O Estado tem a responsabilidade de dar oportunidades, as mesmas oportunidades a todas as pessoas, certo? Igualdade na diferença, não é? Exatamente, igualdade na diferença. E as crianças também têm direito a essa liberdade. Sim. Dentro do estatuto de criança que a lei cumpre. Há um pormenor engraçado, porque muitas vezes quem defende a família tradicional e tudo mais, acho eu que não pensa numa questão interessante, que é: se formos pela origem bíblica, ou melhor, ou até mesmo pela origem do homem, sob o ponto de vista científico, falamos de animais, digamos assim, ou melhor, seres humanos nus.
E nós não andamos nus. Nós mudamos com o tempo. Evoluímos. E, portanto, o conceito de família, o próprio conceito de família evoluiu à semelhança das roupas que começaram a surgir, por parece exemplo. Que seja uma evolução, os comportamentos... Isso não parece que seja uma evolução, porque, volto a dizer, a família é composta por um homem e por uma mulher. É assim que começa e é assim que se desenvolve. É impossível crescer, é impossível formar uma família a partir de dois géneros iguais. Não nasce uma criança daí. E volto a dizer, há sempre um pai e há uma mãe. É impossível de dois homens ou de duas mulheres nascer alguém. Biologicamente é assim, é a natureza que o diz. Mas então a inseminação artificial por gametas que não daqueles progenitores, vocês também se apresentam contra isso? Tanto quanto sei, disse a Diana, francamente nem sabia. É proibido em Portugal. 32/2006. Se é proibido, por alguma coisa será, não é? Não é uma coisa universalmente aceite. Até porque se calhar... Mas isso não sei, já é mais da tua área. Os estudos com embriões poderão não estar assim tão desenvolvidos quanto isso. Não sei, mas isso é da tua área. Eu não me importaria nada de usar, no meu caso em específico, eu ser infértil, não me importaria nada que, por via de inseminação artificial, se usasse o gâmeta de um outro homem para ter um filho meu. Pois. A vocês espanta-vos isso? Vocês eram incapazes? Não, a mim não me espanta. E por exemplo, a posição que... Eu acho que a posição da Igreja que é esta, que coloca reservas e por isso não permite, porque há reservas, isto é, porque em que contexto é que isso surge? Porque é que isso é feito? Como é que é feito? Eu acho perfeitamente lícito, por exemplo, a questão da inseminação artificial, quando o próprio casal tem essa vontade de ter um filho. É perfeitamente lícito. Portanto, a Igreja, quanto a isso, não diz nada, Bruno, diz nada de contra. E por que não adotar uma criança? Como é que falamos da questão da adoção? Isabel, eu vi que a córtula também ajuda no tratamento de diarreias, cólicas e dores estomacais. Recomendas isto a alguém em particular? Não? Não? Vamos dar nota de uma coisa que me parece importante, é que sabem quantos países é que já têm regulamentado a questão da adoção e da coadoção? Os países que nós dizemos mais desenvolvidos. Países Baixos... portanto, Holanda, a Bélgica também, Suécia, Espanha, Andorra, Islândia, Noruega, Dinamarca. Portanto, são todos os países que nós olhamos como que são exemplo de sociedades para nós portugueses, ou não? Eu não sei, nós gostamos muito de ficar acoplados aos exemplos de outros países, não é? Mas também são 5, 6 exemplos que deste no universo de quantos países? Eu julgo que são 12 países que têm... Estamos a falar... Se falar 10 a 15 países. Eu julgo que sim. Se falamos nos países considerados desenvolvidos, com certeza que os países africanos poucos serão os que têm isto regulamentado. Ou nenhum até, se calhar, não sei. Não sei, de qualquer forma não é por aí. Não temos que copiar exemplos de ninguém, temos que pensar pela nossa própria cabeça. Todavia eu acho que há aqui uma questão que ainda não se tem falado muito, ou pelo menos nós ainda não falamos aqui muito, que é a questão de que como é que é vista a criança na sociedade quando for adotada por alguém que é homossexual. Feliz ou infelizmente, eu acho que... eu digo feliz ou infelizmente porque acho que é anticristão, por exemplo, rejeitar-se um homossexual. Isso, ponto. É anticristão. Agora, rejeitar-se qualquer pessoa é anticristão. Rejeitar qualquer pessoa, exatamente. Sim. Agora, nós podemos não aceitar a questão da homossexualidade, da questão da coadoção. Agora, eu acho que a nossa sociedade, neste momento, não está preparada, infelizmente, para debater este tema. E desculpem-me lá se eu vou dizer algo mais. Vocês nunca foram discriminados na escola, caraças? Espera, já te falo do bullying. Eu já fui tantas vezes discriminado na escola e sinto-me tão saudável agora. Eu quando penso neste assunto, olho para a sociedade que temos e estou plenamente convencido disto. Que não estamos... Acho que neste momento não estamos preparados para discutir na praça pública, embora eu seja a favor do referendo. Não estamos preparados. És a favor do referendo porquê? Porque sabes que chumba. Não, porque não é questão de saber de chumbar, é Como questão é que nós de que eu acho imprimimos a evolução de mentalidades? Não, porque eu acho que a própria sociedade é chamada
a debater isto, é chamada a pronunciar sobre isto. Tal como, por exemplo, foi chamada na questão do aborto. Tudo o que diz respeito à ética, eu acho que o Estado não deve por si só, tomar qualquer decisão que seja. Ou quando se falam em questões maiores como estas, acho que deve ser já dada. imaginaram se fosse referendado no tempo de 25 de Abril, ou melhor, antes, no Estado Novo, se fosse referendado... Era impensável. Não, impensável. eu não estou a falar o referendo disto. Não estou a falar o referendo desta matéria. Estou a falar referendarmos, por exemplo, o direito da mulher ao voto. O que é que acham? Ganharia? Não ganharia. Mas eu acabo por concordar com o Bruno. Eu acho que uma questão destas merece debate público. Debate. Não há questão sobre isso. Sim, mas isso aconteceu. Deixa-me só terminar o pensamento. Que é o facto da sociedade não... ainda ter reticências em relação aos homossexuais, ainda rejeitar, que isso acontece, infelizmente acontece. Acho que não está preparada, porque vai-se criar aquele mito. E quem é que é o teu pai? Olha, o meu pai, pronto, é o António que trabalha não sei onde. E quem é que é a tua mãe? Opa, é o Zé que trabalha não sei onde. Quer dizer, isto pode acontecer, e eu acho que a sociedade, enquanto não progredir a sua forma de pensar, e quando digo progredir a sua forma de pensar, não significa propriamente aceitarem a coadoção. Quantas vezes é que perguntaram sobre os teus pais na escola? Opa, os dois pais sempre foram à escola? Os dois? Vezes. Não, o meu pai, desculpem particularizar, mas eu acho que o meu pai poucas vezes foi à escola. Muitas vezes me levou à escola, mas nunca foi a uma reunião de pais, que eu tenho ideia. E até os vozos. O meu ia, e quando chegava a casa ele levava sempre na cabecinha, que era uma coisa doida. Bem, por culpa minha. Oh, Isabel, tu és a mais... Mas se pensarmos, por exemplo, quando apareceram os primeiros casos de pessoas portadoras de SIDA, a sociedade também não estava preparada, e se calhar colocou essas pessoas de parte, e agora, com a evolução do tempo, a sociedade também evoluiu e neste momento aceita perfeitamente. Por isso é que eu digo que se calhar nós temos que esperar o tempo em que devemos referendar isto. Porque a sociedade não muda de um momento para o outro a sua forma de pensar. E acho, e sobretudo, se calhar, posso até estar aqui a dizer uma asneira, mas para mim tanto se me faz. Esta questão da coadoção apareceu no Parlamento, curiosamente, numa época em que nós vivemos uma crise económica e social. E numa época em que nós temos uma evolução de mentalidades. E numa época em que o Estado se prepara para aplicar mais medidas de austeridade. O que quer dizer que não terá sido esta questão abordada agora também numa forma de manobra política. Não, até porque quem apresenta isso é a bancada do Partido Socialista. Aliás, o primeiro subscritor é Isabel Moreira, filha do... Pois, mas a seguir veio a JSD. O problema é esse. Não podemos esquecer que a JSD veio depois de todos os debates. Não é? É difícil compreender o porquê de só ter vindo agora. E o doutor Martins, penso que é Martins, não é? Não, Pedro Delgado. Exatamente, doutor Pedro. Por isso é que eu fico a pensar, se não será jogada política neste momento da facção da direita, quer dizer, tentar tapar ali um bocadinho aquilo para se desviarem os olhares. Foi tal e qual, e peço desculpa se estou errado, mas foi tal e qual como fez José Sócrates quando houve aquela questão do casamento homossexual. O José Sócrates, se bem que isso já era algo que era de... Os socialistas sempre se pautaram para dar uma evolução de mentalidade da sociedade. Ainda bem. E passa pelo casamento homossexual, do qual os socialistas se orgulham, acho eu. A questão da IBG também se orgulham, com as minhas ressalvas, que as faço. E relativamente à coadoção e à adoção, que será provavelmente também uma proposta, agora foi do Bloco de Esquerda e do Partido dos Verdes. Não, primeiramente, mas era a adoção plena. A adoção plena, sim. Que foi... Que era PCP, Bloco de Esquerda e Verdes. Os Verdes. Mas os Verdes andam à boleia do PCP. Portanto...
Tens falado que se trata de uma evolução. Eu francamente não concordo. Não acho que seja evolução termos o aborto legalizado. Não acho que seja evolução termos um casamento, e a palavra casamento, não concordo com ela, casamento homossexual, isso não concordo com essa palavra. E não acho que seja evolução haver a coadoção ou a adoção plena. Incluir uma ligação emocional. Acho que isso não é evolução. Tens falado várias vezes nisso, não concordo. Não acho que isso seja evolução. Isso é dar oportunidade a toda a gente. Sem discriminação nenhuma. Mas não se trata de discriminação. Nós somos diferentes uns dos outros. Somos diferentes. Mas lá está. Se eu sou homossexual, porquê que não posso casar com uma pessoa... Por acaso não sou. Casar com uma pessoa heterossexual. Porquê que não tenho a mesma opção? Porque o casamento é mais que isso. O casamento pressupõe a união de duas pessoas que são diferentes. Portanto, podes chamar de outras coisas. Mas mesmo num casal homossexual não há duas pessoas diferentes. Miguel, mas são coisas diferentes. Como estudante de Direito, vejo o casamento como um simples contrato. E é isso que me... Mas eu não vejo... Foi a ideia que eu fui tendo ao longo do curso e de me apercebendo, compreendo. Mas eu não vejo que é uma questão emocional, obviamente. Claro, quer dizer, não é? Casamentos por dinheiro ou porque os pais nos obrigam a casar com determinada pessoa, não é? Mas não deixa de ser um contrato, não é? E não deixa de haver sanções se tu não cumpris aquele contrato, não é? Pronto, mas eu vejo muito além disso. Para mim, que sou cristão, o matrimónio é muito mais que isso, não é um contrato. E por isso... Nessa perspectiva, para mim, não há casamento homossexual. Mas tem a ver com a palavra. Não quer dizer que as pessoas não se possam juntar, tudo bem, isso sim, mas e isso foi bandeira do Partido Socialista votar. Fizeram fim-capé de que tinha que ser um casamento homossexual. Essa palavra, para mim, não acho que seja a mais correta neste sentido. E pronto, e volto a dizer, não acho que isso seja uma evolução. Isto naturalmente que intrinca com ideais políticos, não é? Obviamente que a questão, o casamento deve ser uma coisa aberta a todas as sexualidades, a todo o tipo de orientações sexuais, e portanto foi isso que o Partido Socialista tentou implementar, e implementou, e felizmente vigor e bem. E aliás, pronto, mal ou bem, não sei, foi muito mediatizado, por exemplo, o primeiro casamento homossexual que aconteceu aqui no Val de Sousa. Eu volto a falar, então, por que não juntarmos num casamento, entre aspas, 3 pessoas ou 4 ou 5? Porque o casamento é isso. O casamento, para mim, são duas pessoas que são diferentes e que se juntam. Mas há esta dualidade. Isso é cultural. Entre o homem e a mulher. Isso é um casamento. Mas se pensarmos, há países em que o casamento, não é? Há a poligamia. Exatamente. E não deixa de ser um casamento naquela cultura. Exatamente. Agora, o problema é que na cultura em que nós nos inserimos, na cultura em Portugal, é que não há espaço para isso. E esse é que é o grande problema. Não há espaço porquê? E por isso, porque o âmbito cultural, tu envolves a maneira de pensar da população e, sobretudo, a questão religiosa. Isso está inserido, por exemplo, no âmbito da ética. E a questão aqui é que, se nós formos puxar para isso, é que a conceção de casamento não é, ou melhor, não é a conceção de termos duas pessoas que são do mesmo sexo, mas sim de sexo diferente. E isso esbarra com outra coisa. É que nós podemos, isto na minha mais sincera opinião, é com esta questão da coadoção e com a questão, porque a coadoção vem no seguimento do casamento homossexual. Isso é, acho que é perceptível. É que nós estamos aqui a fazer uma coisa, é que estamos a tentar incutir à própria sociedade, neste caso o Estado, para além do Estado, penso que há alguns grupos... Igualdade de oportunidades, sim. Eu não vou tanto pela igualdade de oportunidades, eu vou tanto por outra questão, que é a de querer fazer a sociedade aceitar algo como normal, quando não é, por exemplo, à vista da psicologia. Isto é, eu não estou a chamar, por exemplo, os homossexuais de doentes, porque a homossexualidade não é uma doença. É um desvio, ao contrário do que as pessoas pensam, isso está estudado em psicologia. A traição também é um desvio, está aprovado na psicologia que a homossexualidade não é uma doença, é um desvio.
Tal e qual como, por exemplo, fala o estudo freudiano da questão do Edith do Então é um desvio também? Um homem gostar Eric. de mulheres mais velhas ou um homem gostar de mulheres mais porque jovens? tem precisamente a ver com a fase do crescimento da criança em que quem é homossexual não se consegue desvincular da figura do mesmo sexo, da figura parental do mesmo São gostos. Eu costumo dizer, eu já dei educação sexual nas escolas e costumava dizer isto a crianças porque é absolutamente o que eu acho. E tenho repetido isto e a comparação soa sempre muito inapropriada. Pois. Mas um homem gostar de outro homem é absolutamente o mesmo que um homem gostar de sopa. É a mesma coisa. Eu não vou tanto por aí. Eu acho não que vou é tanto absolutamente por aí. a mesma coisa. Qual é a diferença? É um gosto. Porque a questão está, Luís, eu acho que a questão está. É simplesmente na própria evolução que esse ser humano teve, na sua própria evolução psicológica que teve. Porque não conseguiu atravessar aquela fase, ficou ali. Agora, e daí alguns especialistas... E um homem gosta de sopa porque não passou a fase de criança, quando comia sopa passada. Gosta de sopa devido ao paladar. Isso se calhar... Agora, há uma questão que eu vos quero colocar. A questão de... e quais são os reflexos que isso poderá ter numa sociedade futura? Esta questão da igualdade de oportunidades. Da coadoção. Espera aí, na questão em que é que isto se vai refletir futuramente na própria sociedade, tendo em conta que a questão, a base da sociedade, tendo em conta que é a família. E isto nota-se que há um processo de mutação do valor família. Ou melhor, querem-nos incutir isso. Já começou, não é? Querem-nos incutir isso. Agora, quais são... O que é que se vai provocar na sociedade? O que é que se vai provocar? Eu acho que é precisamente a aceitação daquilo que não é normal como sendo normal. E eu acho que aí temos que ter um bocado de cuidado. Porque eu não estando doente, não posso dizer que estou curado. Isto é, não quero dizer outra vez de forma alguma que a homossexualidade que é uma doença. Agora, nós podemos estar sem querer, e eu acredito que isto é sem querer por parte de quem defende isso. Nós podemos estar a atirar areia para os olhos das pessoas. Porquê? Porque simplesmente nós estamos a defender uma questão daquilo que não é normal sendo normal, ainda que nós não queiramos. Isabel, achas que é normal ser homossexual? Eu acho que é tudo muito normal, porque para mim um casamento é a união entre duas pessoas que se amam, independente do seu sexo. E não vejo isso é o que diz a Constituição agora. É o Código Civil. E é uma O Constituição. Código Civil, sim. O Código Sim, Civil, foi alterado. É o Código Antes Civil feito à luz do seria século XX e duas pessoas de XXI. sexo diferente. Agora é só entre duas pessoas. Agora, Lá está, é a igualdade. Mas essa igualdade, e volto a bater na mesma tecla, essa igualdade não permite que essas duas pessoas possam ter um filho. Assim como duas Biologicamente. pessoas Inférteis também heterossexuais também podem não querer ter filhos, não é? Com certeza que sim, mas tem essa possibilidade. Tem, E mas aqui o que é... Não, mas nem todos têm. Sim, mas aqui o que é normal, como o Bruno dizia, é que duas pessoas de sexo diferente casem e, na maior parte dos casos, têm possibilidades de ter um filho. Agora, quando nós vamos colocar na letra da lei que duas pessoas do mesmo sexo podem casar, nós sabemos, à partida, que essas pessoas jamais podem ter um filho. E é isso que eu quero dizer. Outra vez. E Então, depois dizem que têm os mesmos direitos. É procriar? Toda a É gente... só ter filhos? Só te casas porque queres ter filhos? E o que é um filho? não, tu casas-te porque sentes que és Tu chamada... não precisas de casar para ter um filho. Sim, mas tu porque sentes chamada a unir-te com aquela pessoa e o filho é, digamos que, a realização plena desse amor que existe entre os dois cônjuges. Que é aquilo que tu podes materializar, é ali que tu podes materializar, entre aspas, o amor. Aquilo é resultado e o casal do amor de duas homossexual pessoas. não pode ter esse mesmo sentimento por determinada criança? Como é que pode ter o sentimento por Claro, determinada criança a mãe não esteve grávida, não passou, tudo bem, não mas isso não quer dizer... Então também colocamos essa questão em relação aos casais que não podem ter filhos e que adotam uma criança. Heterossexual. É a mesma coisa. Mas ali mantém-se o padrão pai e mãe. Não é bem a mesma coisa, porque repara, há o desejo do casal
embora não podendo ter, mas há o desejo do casal heterossexual, neste caso que depois, de ter um filho. Sim, no casal homossexual também. também não haverá. Mas estão impossibilitados biologicamente. Foi um cor bonito Tal agora. como os heterossexuais inférteis. Tal como os heterossexuais. Agora, a questão é que os heterossexuais, à partida, poderiam ter biologicamente. Precisamente. Enquanto que um homossexual nunca poderia Mas, ter. E isso se calhar agora até está mais na lei. desejada a criança no homossexual do que se calhar num heterossexual. Não sei, isso já, eu acho que isso já diz Não é? respeito, Nós- já diz respeito ao desejo de cada um e nós não Porque conseguimos isso também levanta a dizer. questão, não é? É preferível que a criança esteja com uma família que a maltrata, com pais alcoólicos, drogados, do que está com uma família homossexual. Mas não podemos ir por aí. Isso, Não podemos, mas também podemos levantar esta questão, Sim, não é? mas- O que é mas- preferível também à criança? Mas a lei não tem que... Eu acho, sabem, honestamente, sempre que colocamos esta questão, sempre, da família e tudo mais, e sobretudo da criança, que diz, e obviamente que se preza sempre pelo supremo interesse da criança, não há discussão sobre isso. Mas então não podemos permitir que uma criança tenha uma família monoparental, não podemos permitir que uma criança viva um divórcio, não podemos. E o Estado tem precisamente a obrigação de defender a criança. Sim, sim. A lei, eu acho que a lei tem que ser genérica, não é? Tem que ser aquilo que é o ideal. Não tem que ir escalpelizar até este ponto todas essas situações. Tem que ser aquilo que é genérico. Não, a lei tem que prever o máximo possível destas situações, não é? Eu não podemos ter... Não concordo com Não isso. podemos ter lacunas, não é? Mas as lacunas Existem, mas haverá quanto sempre. menos melhor, não é? Há aqui uma questão que eu também vos queria colocar, uma vez que estamos nesse âmbito da lei. Uma vez que o conceito, falo no conceito cultural, de casamento seria à partida, eu digo seria à partida porque hoje já se começa a questionar, para mim, infelizmente já se começa a questionar, que é a questão do casamento entre duas pessoas de sexo diferente e que realizam o seu amor tendo filhos. Nós não poderemos, com esta questão, por exemplo, da questão da coadoção, não poderemos estar a negar aquilo que é, tendo em conta aquilo que se entende como casamento culturalmente, não podemos estar a negar a uma criança o direito de ter uma família, isto é, propriamente dita culturalmente, porque isso está consagrado penso que na carta. Isso é na carta utopia. Infelizmente haverá sempre crianças em orfanatos. E aliás, esta lei e a lei da adoção plena permite e vai permitir que isso não aconteça. Mas é que o problema é que nós podemos estar a negar um direito a uma criança de ter um pai e uma mãe. Ou podemos estar a condenar a que a criança fique para fundamentais. sempre numa instituição. Ou que Sem nunca rosto tenha humano. nenhuma referência, não é? Mas é que numa instituição nós podemos ter as referências. Nós Mas podemos nunca... ter as referências da empregada que trata todos Isso é os tão dias contraditório dele. com o que estavam a dizer há bocado. Que é preciso um pai e uma mãe. Nós podemos ter Não é? ter a referência de quem os acompanha. Não. Agora, é precisamente essa questão. Não é, eu acho que... Vocês agora acabaram de dizer que não é preciso um pai e uma mãe para uma criança ser bem não educada. não é isso. O que eu estou a dizer é que não há uma é referência masculina e uma referência feminina. E isso não pode ser subvertido. Não podemos ter uma família ou uma suposta família por duas presenças e que masculinas ou nas por duas presenças instituições, femininas. quem trabalha lá pode fazer, de alguma forma, criar essas referências para as crianças, porque certamente não trabalham lá só senhoras, certamente não trabalham lá só homens. E é óbvio que o ideal é isso, é termos um pai e uma mãe. É óbvio que não é ideal que uma criança viva numa instituição, mas também não é ideal que uma criança viva num seio familiar, entre aspas. Com dois homens ou com duas mulheres. Precisamente. É totalmente. Nós não duvidamos da boa vontade. Nós vamos sair daqui felizes quando nos Exato. conseguirmos dobrar, não é? Nós não duvidamos da boa vontade. Eu estou convencido que um dia a própria Igreja vai e relativamente até ao casamento homossexual, vai acabar Não estejas convencido. por casar casais homossexuais. Não estejas convencido. Eu vou-te dizer porquê. Porque a homossexualidade, embora tenha, e eu volto a repetir, os homossexuais devem ser respeitados. Seria anticristão se não respeitássemos. Mas Espera. vocês estarem contra esta oportunidade, Porque a Igreja não estão a respeitar os homossexuais? Não, nós não Respeitar a estamos a identidade de cada um. aceitar. Nós somos diferentes.
Agora, a Igreja não pode nunca aceitar o casamento homossexual porque a questão da homossexualidade é uma questão antinatural, porque o conceito que a Igreja tem precisamente de casamento é este. Envolve dois indivíduos de sexos diferentes e cuja realização desse amor culmina nos filhos. Por isso a Igreja nunca pode aceitar a questão da homossexualidade. Então, embora não pode... os rejeite. Então a Igreja não pode permitir o casamento de pessoas que tenham mais, sei lá, de 50 anos. Porque não vão ter filhos. Nunca. Não, porque a questão de relação que está aqui é questão apenas unicamente do mesmo sexo. Unicamente do mesmo sexo. Mas, por exemplo, já colocas essa questão. Imagina que há alguém com mais de 50 anos, obviamente... Imagina que até um homem que tem mais de 50 anos e que, por azar, fica viúvo. Esse homem, casado pela Igreja, pode casar outra vez e pode casar com uma pessoa, com uma pessoa de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, que ainda possa ter filhos. Agora, por isso, a Igreja... o princípio de casamento para a Igreja é sempre heterossexualidade. Casamento heterossexual. Na minha visão, o princípio da Igreja é o amor. E aí entram casais homossexuais. E podem-se casar. Podem. À frente. Não pode entrar aí a questão do amor no casal homossexual, porque não há realização plena do amor que culmina nos filhos. Mas então o direito canónico tem que inibir... Os filhos biológicos. Mas então o direito canónico tem que inibir, e não sei se inibe ou não, acredito que não o faça, casais que claramente e cientificamente não podem ter filhos. Como o caso, quer dizer, eu não posso, eu tendo 50 anos e tendo uma mulher já pós-menopausa, infértil É porque que não pode ter filhos. De idade? Mas pode já ter tido filhos anteriormente. Entramos na não discussão aí, acho eu. Agora, a questão... Esta é uma questão de coadoção é extremamente complicada. É extremamente complicada mas que me leva a questionar outra coisa. É porque é que surgem estas questões de coadoção. Os grupos, se calhar... Os lobbies, acho que sempre usou na política historicamente. Sim. Agora, acho que se nota muito a influência no LGBT na vida. É tal liga. Não, eu acho que se nota. A influência do LGBT na Assembleia da República, para além de, atenção, e agora faço aqui uma crítica, para além do LGBT. São um grupo de pessoas. Espera. E agora faço aqui uma crítica. Nota-se que há influência, assim como, por exemplo, a influência da maçonaria. Isso é óbvio. Agora, quer dizer, nota-se e por aí pode até ser, é um grupo de pessoas, pode até ser uma minoria, tem que ser defendidos os seus direitos quando os têm e podem... Quando os têm? Pois, porque a questão que se está aqui a pôr é que com a questão da coadoção é a questão do direito a adotar. Eu acho que nós não temos o direito a adotar. Quem tem o direito a ser adotado são as crianças. Sim, quer dizer, e no fundo há aqui uma equiparação aos casais heterossexuais. E eu não consigo conceber como direito de adoção nem nos casais heterossexuais nem nos casais homossexuais. Casais, eu também tenho alguma dificuldade em chamar casais. Eu prefiro até chamar um juntamento de pessoas que se gostam. Agora, eu tenho essa dificuldade de chamar porque acho que não se insere no conceito de casamento. De casamento. Agora, essa história dos grupos... que nós daqui a 100 anos nem estamos sequer a discutir o casamento homossexual dentro da Igreja até. E, portanto, em termos legais, já passou isso há muito tempo. As mentalidades vão evoluindo, se calhar vão surgir outros problemas ainda mais graves. Problemas, isto é, no sentido do pensamento da sociedade. Porque o pensamento vai evoluindo, não é? Vão se calhar surgir outras questões. Vocês de certeza que têm conhecimento que há uma data de personagens históricas de grande renome, aliás, que viveram há muitos milhares de anos, como por exemplo Alexandre o Grande, era homossexual, falava-se. Não é? Aliás, há filmes sobre isso. Tal como o Dom Sebastião se falava, mas não sei até que ponto é verdade. Não sei até se calhar que ponto fugiu é verdade. com um muçulmano. Não sei até que ponto é verdade.
Mas olha que se ele fugisse com o muçulmano, cuidado, cortavam logo a cabeça, porque então os muçulmanos pá, ainda são... Ainda pior. Os muçulmanos pararam-nos... Opa, olha que me processem por injúrias, difamação. Não, pelo que seja, até de discriminação religiosa. Opa, mas os muçulmanos são a mentalidade da parte deles, não direi toda, porque a parte mais ocidental, por exemplo, os muçulmanos aqui em Portugal e noutros países estão um bocadinho mais evoluídos. Agora, é que os islâmicos pararam completamente no tempo no Oriente. Eles ficaram na Idade Média. O pensamento não avançou. E por isso é que nós vemos aquelas... a lei deles, não é? É o Corão. Era como se a nossa própria lei fosse a Bíblia. O simples facto de, por exemplo, eu ser cristão e não poder entrar, não sei se há um país em que não se pode entrar, não sei se é a Arábia Saudita, em que há zonas que nos são restritas, e, por exemplo, em alguns países islâmicos eu não poder andar com uma cruz, se descobrem-se que eu sou cristão, cortam-me a cabeça. Discutirmos a religião, de certeza absoluta, que ainda que tenhamos discutido hoje, certeza absoluta que vai dar outras discussões. Se bem que até relativamente a isso, eu costumo dizer sempre isto até. Os árabes, os muçulmanos, dentro da sua religião, há aquela questão de tens que matar uma data de gays, e aliás, e adaptando se calhar até aqui ao que estamos a falar, se matares 100 gays tens direito a 15 virgens no céu. Eu acho que fazer alguém crer nisso é tão fechado como nós dizermos que Deus, o nosso Deus cristão e católico, castiga se tu não rezares todos os dias à noite. Mas sabes que isso é ilusório? Porque essa questão, por exemplo, das virgens no céu é uma questão sobretudo psicológica. Muito simples, porque quando como o temor de Deus, o Islão nasce precisamente numa zona desértica em que não há água, em que é difícil encontrar mantimentos, e surge no século IV, ou seja, em plena Idade Média já, e com o Maomé. Pois, surgiu na Idade Média, porque atualmente e essa questão é ilusória porque precisamente, aliás, havia falta de mulheres. Já que estamos a falar da questão da homossexualidade, há falta de mulheres. Surge precisamente por causa disso, que são autênticas miragens que eles criam dentro deles mesmos para se, entre aspas, satisfazerem. Pois, vamos puxar ao tema ainda, até porque estamos a acabar o programa. Querem explorar um bocadinho e arriscar em que ano é que será deste milénio, porque de certeza absoluta que vai acontecer neste milénio, em que ano é que nós vamos conseguir legalizar a adoção plena por casais homossexuais? Bem, eu espero eu arrisco nesta década. Eu estou certo que nesta década vai acontecer. Eu não arrisco, e vou-te dizer porquê. Porque eu também espero, por aquilo que penso e aquilo em que me baseio, eu espero que não aconteça. Embora não rejeito, volto a dizer que não rejeito os homossexuais. Muito pelo contrário, conheço pessoas que o são. Agora, tenho dificuldade em aceitar isso. Rejeitas é a igualdade, não é? Que poderá haver connosco. São iguais em tudo. O serem iguais em tudo não significa que eu possa puxar a mim um direito que tu tens direito. São tu iguais tens direito a isso e eu não. Então vamos lá ver. Então um homem é igual a uma mulher. Tem os mesmos direitos. Sim. Mas um homem, por exemplo, jamais poderá ter um filho no seu ventre. Então, como é que podemos falar de igualdade aqui, então? Falamos em direitos. Mas será pai na mesma, não é? Precisamente. Assim como a mulher será mãe. Não gerou, mas são diferentes. A natureza das pessoas é diferente. A mesma coisa. A natureza das pessoas é diferente. E, portanto, não podemos estar aqui a subverter as coisas. Não podemos dizer que os direitos são iguais para todas as pessoas. São iguais, mas as pessoas são diferentes. A lei é igual para todos. Certo, mas há a diferença de cada um. E é isso que nós não podemos aplicar taxativamente só porque sim, só porque achamos que tem que ser. Não, há a natureza diferente das pessoas. E isso não há como contornar. As pessoas são de natureza diferentes. De natureza diferente. Senão seria a igualdade de género, que também já começa a ser discutida. Pois claro. Quer dizer, eu acho que a ciência qualquer dia, e mais ano, menos ano, possivelmente até será possível, fazer desenvolver uma criança sem estar diretamente ligada à mulher, neste caso, não é? Qualquer dia acontece termos uma máquina, metemos uma moeda e sai uma criança.
Já foi mais difícil, não é? E quero-me parecer que então qualquer um pode ser pai e pode ser mãe. Basta ter a moeda e chegar lá e pôr a moeda e sai uma criança e a pessoa vai educar a criança a seu belo prazer. Quero-me parecer isso. Posso estar a parecer ridículo talvez, mas quero-me parecer que a sociedade caminha para essa tal evolução que falavas, não é? Essa suposta evolução parece-me que caminha para isto. Para nós um dia temos uma máquina, metemos uma moeda, sai uma criança e educamos-la. Por isso é que é necessário pensar, eu acho que é necessário pensar, como eu dizia, nas consequências que estas ações que nós estamos a tomar agora podem ter um dia na sociedade, tendo em conta que a família, e que não se pode destruir o valor da família, na minha opinião, e não se deve, tendo em conta que é a base e a sustentabilidade na sociedade. Não se destrói esse valor, não se destrói o conceito. A família é amor. Então, e o casamento é amor. A adoção deve ser isso. Mas a questão do conceito que nós temos aqui, e que ainda hoje vigora na sociedade, porque tem os seus âmbitos religiosos, até éticos, continua a ser o conceito de pai, mãe, filho. E isso é aquilo que eu questiono do valor família, porque na família é óbvio que tem que existir o amor. Tem. Agora, se me disseres que pode ser um agregado familiar, eu até ainda coloco umas reticências sobre aquilo que é agregado, conjunto, não é? Precisamente. Conjunto de pessoas. Agora, eu não consigo conceber isso culturalmente como família, quer dizer, por causa dos pressupostos que existem. Tudo vai evoluir. E, Miguel, há bocado falavas, até porque estamos mesmo a acabar, relativamente à moeda, à máquina que mete-se a moeda e sai um bebê, temos que pensar numa coisa: as pessoas que tratam dos processos de adoção são pessoas competentes, à partida, são pessoas instruídas, são pessoas que, à partida, devem primar pelo superior interesse da criança. E, portanto, quer dizer, já tivemos mais longe disso, até porque a tecnologia e a ciência nunca teve tão evoluída como está hoje, não tenho dúvida sobre isso. Mas há gente competente, regulamenta-se também para proteger algumas incompetências e incongruências que podem existir na ação dessas pessoas, mas há gente competente. Com certeza que sim, mas a questão aqui não é essa. A questão é muito mais funda que essa, não é? Sim. Eu volto a colocar uma questão. Prima-se sempre pelo valor, pelo primeiro pela criança, de certeza absoluta. Pois, mas era essa a questão que eu queria colocar ao Luís. Por exemplo, tendo em conta que nós tendo em conta que tentamos lutar pelo superior interesse da criança, e tendo em conta aquilo que eu disse há pouco à Diana, da questão do não termos nós o direito a adotar, mas sim as crianças a serem adotadas. É essa a questão que eu coloco: é que será que com este projeto de lei não se está a fazer o contrário? Isto é, de tentar dar um direito a alguém que é homossexual a adotar. É essa a questão que eu coloco. Eu acredito que há gente competente nos processos de adoção. Que de facto para mim é não, mas... Bem, nós temos pouco mais que 2 minutos, se calhar. Passamos, se calhar, até para falarmos todos no fim. Dizemos alguma coisa relativamente... Se isto fosse a votação, se o referendo fosse à frente, quais é que eram os vossos 15 segundos de campanha? O que é que diziam? 15 segundos. Bom, eu naturalmente dizia que não. E há bocadinho também parecias com algum receio que isto fosse a referendo, não é? Parece que temos medo da democracia. Mas eu acho que não. Eu acho que o referendo até nos ajuda a compreender a mentalidade dos portugueses e em o que fazer para mudar essa mentalidade, não é? Mas alguém tentou confundir isto, já, não é? E, portanto, o Parlamento falou em coadoção e começamos no início por isso. Coadoção é diferente da adoção plena. É diferente. Isso concordo contigo. Bruno, tens 15 segundos? O que é que tu dirias? Diria muito simples. Se queremos, de facto, lutar pelo superior interesse das crianças, tentemos desburocratizar ainda mais os processos de adoção e tentemos, sobretudo, tentamos fazer, para além disso, tentemos perceber quais são as consequências que isso
a haver referendas e a ganhar o sim, que isso pode ter na sociedade, que poderão ser nefastas para a sociedade. Por isso, nós temos que ter bom senso e temos que perceber primeiro o que é que está aqui. A questão da coadoção. O que é a coadoção? E temos que deixar de ler revistas cor-de-rosa e definitivamente esclarecermos sobre o assunto e de forma esclarecida votar. E o votar, para mim, eu votaria não. Para mim, eu votaria não. Esclarecidamente com o conceito do é. Diana? Eu hoje de manhã li uma frase muito interessante e gostava de partilhar convosco, que é: negar a coadoção é negar a quem ama, de forma diferente da maioria, uma habitação com direito a ter filhos. Isabel, queres tomar alguma coisa? Não, eu sou a favor da coadoção e a frase acabou por dizer tudo, na minha opinião. Pois bem, eu acho que o que se discute aqui, e com certeza ficará ainda para outras discussões, mais ou menos públicas, se calhar, igualdade de oportunidades, é isso que se defende. Bem, com certeza nos voltaremos a encontrar para outro chá, de hortelã, de outra qualquer erva, de certeza. Despedimos-nos e até breve. Muito obrigado. Chá dos 5. Um programa com diferentes infusões de opinião sobre a atualidade. Olhares cruzados sobre o estado da nação. Chá dos 5. Com Bruno Ribeiro, Diana Ferreira, Isabel Monteiro, Luís Guimarães e Miguel Santos, aos sábados, às 6 da tarde, no RCP. Chá dos 5. Servido ao domicílio, em 91.8 e em radioclube-penafiel.pt.